boa noite, pessoal. Mais um episódio do podcast Saber Viver. Nossa, que delícia, não é mesmo? Mas este está com um gostinho especial. Já observaram aqui a minha mesa? Ah, então vocês sabem de que eu estou falando, não é mesmo? Hoje nós vamos bater um papo aqui incrível, mas não é sobre a Coca-Cola em si, a bebida também, mas sobre um projeto que a Coca-Cola FENSA Brasil está aí no mercado e que, claro, né, gente, vocês sabem como eu sou apaixonada com empreendedorismo feminino, principalmente. Eu abracei com unhas e dentes e coração quentinho e eu quero contar para vocês o que vai estar aí agora, o que nós vamos aprontar juntos com a Coca-Cola, viu? Então, ó, hoje nós estamos recebendo a Paola aqui, ela que é responsável também um pouco pelo projeto, vai contar um pouquinho para a gente, mas eu já quero pedir um favor. Você conhece alguma empreendedora mulher? Ou ainda não empreende, mas quer empreender? Quer saber por onde começar? Ou já tem um negócio e precisa melhorar? É sobre isso. Então você já dispara esse aviãozinho aí, porque esse podcast hoje está para essas mulheres incríveis que estão fazendo um novo acontecer no mercado, se destacando aí como empreendedora. Paola, boa noite, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Eu estou tão honrada e tão feliz de ter sido convidada por vocês a representar esse projeto Empreenda como uma Mulher. É incrível isso. Imagina, Melissa, a gente é que agradece, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, de explicar um pouquinho sobre o projeto e trazer essas mulheres, né, que a gente sabe que não é fácil empreender. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe sobre Empreenda como uma Mulher. Muito obrigada. E é incrível porque, assim, quando a gente fala de projetos de empreendedorismo, a gente sabe, né, Paulo, o quão difícil é uma mulher, primeiro, tomar a decisão de empreender. Segundo, que já empreende e às vezes não consegue dar uma sequência devido às outras tarefas que acabam assumindo ali e exercendo na Sem nossa dúvida. cultura mesmo. Então a gente fica num jogo ali realmente de ioiô, né? Tentando A gente sabe segurar se todos os vai, se pratinhos. volta, tudo a gente fica ali dentro do contexto, né? Eu queria Uhum. primeiro que você se apresentasse. Quem é a Paola? Até para que o nosso telespectador possa conhecer um pouquinho você. Ah, legal, obrigada. Então, eu sou Paola Amaral, tenho 39 anos, vou falar minha idade. Delícia, É delícia. isso aí. Acho que a gente, mulher, né, empoderada, temos que Não nos tem problema colocar. Não com tem isso, é com a problema nenhum, não experiência. tem problema nenhum. Sou mãe do Lucas, né, tenho um filho de 2 anos e 8 meses. E estou aí nessa jornada, né, na Coca-Cola FENSA Brasil há 16 anos. Entrei como estagiária, fiz toda essa trajetória, né, dentro da empresa, passei por outros estados, fui para Juiz de Fora, São Paulo, enfim, e retornei para Minas Gerais há pouco tempo, né, e atualmente estou como gerente de trade, aqui de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, entrei como uma menina, né, como estagiária, me tornei esposa, mulher e agora estou na minha melhor fase, que é mãe, Ai, que né, delícia, que é ser gente, mãe. ser mãe, né? Que delícia ser mãe. Eu amo, amo, amo. Estava aqui já contando um pouquinho nos bastidores, vocês já me conhecem, sabem, né, gente? Lá em casa é meu quarteto mágico. E agora veio o netinho, então eu tô Que assim delícia. apaixonada. A gente vê essa geração sendo criada, o quanto que a gente, né, coloca ali uma esperança para que essa geração tenha um futuro melhor e nada melhor do que educação. E quando a gente fala de empreendedorismo, eu, Melissa, eu pego muito nisso, sabe, Paola? É na educação, é nessa fase mesmo da gente estudar, da gente entender o negócio em si, da gente fazer um planejamento antes, durante e depois, saber a hora de abrir, saber a hora também de encerrar, porque muitas pessoas têm muitas dores de falar assim, ai, tô ali, vou levantar com aquela dificuldade que eu tenho que trabalhar, mas tem um apego com aquela dificuldade de olhar um Desapegar. DRE, e nós vamos explicar para você o que é um DRE, mas olhar um DRE planejado mesmo, organizado, real, e falar assim, não dá, eu tô vindo de um ciclo, né, repetido ali de déficit e tá tirando do que eu tenho para colocar na empresa. E isso são fases
e que bem-vindo ao empreendedorismo se você está passando por isso, faz parte do jogo, faz Faz, parte do jogo. faz. E é esse encantamento que eu tenho dentro do empreendedorismo. É essa montanha russa, sabe? Eu até falo, acordar e falar assim, qual leão que eu vou matar É. hoje? Um dia Né? por né, É cada um dia é um dia de dia. cada É, vez, mas é é. muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, do que nos espera com esse projeto. Eu sei que vocês não estão na primeira edição, vocês já Sim, rodaram esse projeto, né? sim. Como que funciona isso? É, o projeto Empreenda como uma Mulher, ele é uma iniciativa, né, da Coca-Cola FEMSA Brasil, juntamente com a Aliança Empreendedora, que é o nosso parceiro, aí que está desbravando com a gente, né, todo esse conteúdo, toda essa estrutura que a gente pretende entregar para essas mulheres. E como você bem comentou, Mel, são mulheres que muitas das vezes já têm o seu negócio rodando ali, né? Mas precisa de algum ajuste ou precisa se atualizar também, Uhum. né? E mulheres que muitas das vezes têm aquela ideia na cabeça, mas não sabe como dar esse primeiro passo. Então, o Empreenda como uma Mulher, ele vem para isso, para suportar essas mulheres, a trazer conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele empodera, né? Ele te traz muitas oportunidades que muitas das vezes você não consegue enxergar. As mulheres, muitas, são extremamente talentosas, mas além do talento, existe o back, né? Existe a parte teórica, Uhum. de planejamento, que é extremamente relevante. Então, a nossa ideia, né, a nossa proposta com o projeto é isso. Hoje, esse projeto ele existe desde 2022, né, então já passamos por várias operações. Ai, gente, por que que eu não tô nisso desde o início, gente? Como Ah, assim? Como assim? Eu pois fiquei é, apaixonada com esse pois projeto, é. gente. Desde 2022, a gente vem aprendendo, né, como construir até chegar nesse formato que está hoje, né, que vai rodar em 2025. Então, nós já passamos por São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, né, várias operações nossas já receberam, foram mais de 3.000 mulheres capacitadas, né, ao longo desses Gente, que anos. legal. E a ideia é isso, né? Gerar esse impacto positivo nessa comunidade. E com Né? certeza vocês já têm aí inúmeros feedbacks, né? São 3.000 vidas transformadas dentro do empreendedorismo. Fato é, gente, que não vamos ser hipócritas aqui de falar que todas as 3.000 tiveram êxito, porque depende também não do projeto. Depende da sua parte também. Eu sempre gosto de chamar essa responsabilidade, sabe, Paola? Sem Porque dúvida. eu, como faço muita mentoria, como eu estudo muito, como eu invisto muito em mim, às vezes eu encontro pessoas no decorrer do caminho e falam assim: ah, eu fiz essa mesma mentoria que você está investindo e não deu em nada. E Uhum. aí é lógico que você fica parando e analisando. Eu sou muito de analisar, falo, mas por que não deu em nada? Culpar o próximo é muito fácil, mas aonde que você tem a sua participação, a sua responsabilidade. Então, não ache você mulher que você vai para um projeto de empreendedorismo, de ensinamento, e você vai falar assim: "Ah, não, eles que vão fazer por mim". Não é assim não, gente, né, nada cai do céu, você tem que levantar, você tem que dar o passo, Deus bota o chão. Então a gente vai fazendo isso num conjunto mesmo. Sem dúvida. Então eu acho isso muito importante, mas eu queria que você relatasse, com certeza case de sucesso aí você tem nessa primeira rodada que vocês fizeram. Sim, a gente tem várias mulheres, né, com cases de sucesso que de alguma forma tinham o seu empreendimento ali de uma maneira bem pequenininha e após, né, participar de todo o ciclo de treinamento, de cursos, elas conseguiram deslanchar e potencializar. E a ideia é que durante o curso a gente traga mulheres, né, que tiveram sucesso em seus negócios para bater um papo com as nossas participantes, para que elas conheçam um pouco essa jornada, né, de como foi, porque eu acho que muito de nós mulheres, né, quando a gente se enxerga na outra, a gente consegue ver que é possível. Então, o nosso objetivo também vai ser esse, trazer um pouco dessas mulheres que já tiveram essa jornada, que participaram desse processo, né, de crescimento, de desenvolvimento ao longo do curso e que hoje estão com seus empreendimentos acelerados. Eu sei que vocês estão aí acompanhando, estão se perguntando como fazer para escrever, como participar, o que que tem que ter. Calma, gente, respira. Vamos Vocês chegar lá. vocês já entenderam como vai ser esse podcast aqui hoje? Então, volto a dizer, já dispara esse aviãozinho, porque vocês estão com uma oportunidade única na mão. Lembra aquele ditadinho? Cavalo selado passa uma vez? Ó,
porta abriu. Se vocês não aproveitar essa oportunidade, vai passar. Então, fiquem aqui atentos. Paola, vamos começar contando. Primeiro, como fazer inscrição, quem pode participar, quem deve participar, né? Eu Uhum. acho que assim, eu já conheço o projeto, eu falo que todo mundo deve participar. Vou puxar a sardinha. Mas conta um Certo. pouquinho pra gente como que vai ser essa etapa agora. Uhum. Melissa, a gente está com 1.000 vagas em aberto, tá? Então, é muitas mulheres que podem, de fato, capturar essa oportunidade. Dessas 1.500 vagas estão abertas aqui para Belo Horizonte, especificamente, mas as mulheres de Itabirito, Moeda, Nova Lima e Brumadinho também podem aproveitar essa oportunidade, tá? Que está incrível. E, Paola, eu tenho que ter CNPJ aberto? Não, Então, né? requisitos. Então, vamos lá. Primeiro são 500 vagas agora abertas, 1.000 no total, mas 500 estão destinadas para Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito, Moeda e Brumadinho, No total, isso mesmo. no total. Uhum. Aí a pergunta que não quer calar, gente, porque a gente é dessas, né? Vamos encher a Paola já de pergunta. Vamos lá. Moro em Pedro Leopoldo, que é considerado aqui uma cidade mais da grande metrópole. Como fazer? Eu quero assim, eu tenho muitas empreendedoras que estão comigo dentro de um projeto que eu desenvolvo de ajuda a mulheres. Então já estou aqui te perguntando para eliminar a pergunta das mulheradas aí. Ah, com certeza. Porque tem Quem as cidades adjacentes aqui muito perto de tem? BH, que são consideradas grande É BH, uma né? rua, né? Gente. Que muda. Podem se candidatar, tá? Na edição agora de Belo Horizonte. Ok. Não tem problema algum. Se candidatem, é isso que a gente quer. Que Então vocês você venham e aí, se ó, candidatem. vou puxar a sardinha para minha cidade lapense. São José da Lapa, Uhum. Matozinhos, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa. Gente, ó, Venham, vamos venham, venham. agir, tá? Então vocês podem participar. Como Betim, Contagem, então estamos falando dessas Região adjacências aqui, né? metropolitana, né? Então vocês podem participar, não fiquem limitadas aí dentro dessa questão da regionalidade quando a gente fala Belo Horizonte, tá? Já Uhum. ficou essa questão. Tenho que me inscrever como? Hoje você pode, né, mulheres, podem fazer a sua inscrição no site empreenda-mg.com.br. Tá passando o site aí na sua telinha agora, então anota aí o site direitinho para que você faça a sua inscrição. Só entrar aqui no site, já tem lá o cadastro e inscrição. Exato. Requisitos. Agora que são elas, presta atenção, mulherada. O único requisito, acima de 18 anos. A gente tá muito fácil isso, Paola. Tá muito fácil, tá mais fácil do que eu ter que ir para uma faculdade aprender administração. Exatamente, Melissa. A gente quis abrir oportunidade, né, para todas as mulheres acima de 18 anos. Já tenho a empresa aberta ou não tenho, não tem problema nenhum em relação a isso. Meu negócio já começou. Posso me candidatar? Sim, pode se candidatar. Eu tenho uma ideia na cabeça, uma ideia estruturada na cabeça, mas eu não sei como tirá-la do papel. Vem também para o curso, porque o curso vai te ajudar a potencializar isso. E através dele, você vai conseguir fazer networking também com outras mulheres que já têm um empreendimento e elas podem te trazer também todas as dicas, né? E já caminhar ali pulando várias etapas, gente. Isso que é o mais importante. Quando você tem inspirações, você elimina etapas. E eu brinco muito, Paula, que é o seguinte: não é brincadeira, não, porque isso a gente fala mesmo e é a realidade, gente. O empreendedorismo, ele é uma pirâmide, são 4 fases do empreendedorismo. Mas quando você está aqui em cima, no topo, a gente tem o ato de cooperação. Então, a gente se coopera uma com a outra, porque nós estamos no mesmo nível. E tá tudo bem, você vai começar no nível mesmo um ali embaixo, 2 da pirâmide. Mas nesse nível, você não tem que estagnar, você tem que passar por ele. Mas quem estagna nesse nível, quem fica ali e não pensa em crescer, adquirir conhecimento, é o nível que a gente brinca muito e que é a realidade, que é da competição. Então, quando você está dentro de um nível 1 e 2 de um empreendedorismo, na pirâmide do empreendedorismo, você acaba ficando competindo um com o outro. E por isso que acabam se gerando aí as concorrências, meu concorrente, isso vai te limitando. Então, quando você busca conhecimento, quando você busca aumentar o seu high ticket, quando você busca ambiência, que é o mais importante de
tudo nessa vida. E quando você busca projetos exatamente igual o que a Coca-Cola FESA Brasil está te dando de oportunidade, você pula de nível. E aqui em cima, a gente coopera um com o outro. A gente vai buscar inspirações em outras mulheres que já alcançaram o que você quer alcançar. Então é muito mais prático, muito mais fácil. Então, assim, faça a inscrição. Só tem que ter acima de 18 anos, mais nada. E se você ainda não fez, você já perdeu tempo, né, Sem Paola? dúvida, bora, bora, vem com a Já gente. perdeu. Agora, o que que a gente pode esperar? Quando que vai começar? Como que é o formato dessas aulas? Vamos explicar tudo isso para o pessoal. Vamos sim. Então, como esse projeto ele já iniciou desde 2022, de lá para cá, a gente tem tentado trazer um formato, né, que se adeque melhor a essas mulheres. Então, hoje, para 2025, a gente vem num formato híbrido. E o que que é esse híbrido? Né? Então, primeiro, nós vamos ter os encontros presenciais, né, que a gente está chamando de cineclube, que vai ser um encontro muito voltado para network, para as mulheres se conhecerem, para elas, né, falarem sobre os seus negócios, trocarem mesmo aprendizados. Né? Vão ser encontros muito ricos, didáticos, dinâmicos, essa que é a ideia. Dentro disso, nessa jornada, nós vamos oferecer também mentorias, tá? Mentorias individualizadas, com profissionais da Coca-Cola FENSA Brasil e também com a Aliança Empreendedora. Mais uma vez, a Aliança vem conosco nessa etapa, porque a gente acredita que as mentorias individualizadas, elas ajudam no sentido de entender a especificidade do negócio de cada mulher. Né? Quantas vezes, quando a gente está num grupo maior, algumas mulheres se sentem desconfortáveis em levantar a Sim. mão, tirar aquela dúvida, né? Ai, não vou perguntar. Mas na mentoria, não. Né? A gente vai ter esse acompanhamento muito próximo dessas mulheres. E os cursos é que vem a novidade também. A gente traz o WhatsApp como uma ferramenta aí de suporte. São cursos curtos, muito objetivos. E por que o WhatsApp? Né? Primeiro, porque é o aplicativo que muitas mulheres usam, o brasileiro, então, nem se fala. Mas a gente traz ele muito com essa visão de que a mulher hoje ela tem uma jornada dupla, tripla, vários pratinhos ali, né, para equilibrar. Então, ela vai poder assistir no momento que ela quiser, dentro da rotina dela. Não existe, eu tenho que entrar hoje, é online, é agora, ao vivo. Não. Fica Vai gravado, ficar gravado, tranquilo. disponível ali para que ela possa acessar. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal, essa aliança que vocês fizeram aí esse grupo de vocês, Coca-Cola FENSA Brasil, com a aliança aí, essa empresa que tem um nome muito legal no mercado, tem um conhecimento muito grande. Como que surgiu essa parceria? Até para que vocês fiquem tranquilos que quem vai estar junto à Coca-Cola desse projeto tem peso, gente. Tem renome, tem autoridade. Então, vocês não vão aprender com qualquer um, não, né, ô Não, Paola? sem dúvida, Melissa. A Aliança Empreendedora, na verdade, já é uma parceira nossa, né, de alguns anos, e surgiu através de uma conexão mesmo entre Coca-Cola Brasil, né, Coca-Cola Company, e é uma sinergia mesmo de outros projetos que já existem, né, que a gente já roda outros projetos, com a intenção de trazer esse impacto positivo, né, nessa ambiência feminina. Então, tudo tem um propósito por trás e trazer toda essa expertise que esse parceiro, né, a Aliança Empreendedora, tem, vai ser fundamental para a gente conseguir ter um impacto positivo. Bom, eu vou entrar num assunto com você aqui. Vocês já anotaram todos os requisitos, como devem fazer a inscrição. Então, já está aqui aberta a inscrição, já tem que estar fazendo a Mel, inscrição, né? uma dúvida que pode surgir. O meu negócio precisa ser de alimentos e bebidas? Não, Eu ia até te perguntar, esse segmento está nichado. não está nichado. A gente quer levar conhecimento para todas as mulheres de qualquer segmento, tá? Então, não está nichado. Ao final do curso, as mulheres que hoje já possuem um empreendimento, que estão ligados a alimentos e bebidas e que são clientes Coca-Cola FENSA, nós teremos um kit de ativação específico para ajudar essas mulheres a Fomentar acelerarem mais os esse seus negócios. negócio, né? Mas para participar do curso, não, qualquer segmento. Legal, então já fica aí esclarecida essa dúvida. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da importância realmente de um projeto como este
para quem quer realmente começar, sabe, Paula? Porque eu acho que assusta um pouco a gente falar aqui para aquelas mulheres que têm a ideia só ali na mente. Eu até brinco muito que ter a ação na mente é você não ter a mente, porque você não está fazendo a ação, né? Então você precisa ter coragem, atitude, ação e principalmente confiar no que você tem de potencial. Não, Cada sem uma tem, dúvida. mas é fato que começar um negócio do zero não é tão simples. Eu queria que com a sua expertise você acalmasse um pouquinho esses corações Não, sem aí. dúvida, sem dúvida. Acho que empreender no Brasil é para os fortes, né, a gente fala que é para os e é mesmo, matar um leão por dia, e ainda ser mulher é 2 Nossa! leões por dia, né, empreendendo. E dentro dessa jornada, né, dessa construção de conteúdo, a gente pensou muito nisso, né, desde as mulheres que, estão começando o empreendimento do zero, e daquelas mulheres que já estão no mercado, há algum tempo. Então nós vamos passar por conteúdos extremamente relevantes para capacitá-las, né, para esses desafios aí do mercado, desde como fazer gestão, né, de pessoas, marketing digital, como se posicionar hoje dentro do digital, né, que é extremamente relevante, você ter um posicionamento claro, marca, né, E então isso é uma toda a dor parte muito grande, né, Paola? super. Nossa, ô dor que é essa exposição, gente. Sem dúvida. Então, como você também consegue estar ali de forma positiva, né? Fluxo de caixa, como você comentou ali, o que é um Uhum. DRE? Né? Então, tudo isso vai ser visto também, toda essa parte de planejamento financeiro, que é extremamente relevante, a saudabilidade desse Sim, negócio, né? sim. Porque também empreender não pode ser penoso, não pode ser algo por muitos anos, né? Isso precisa dar um retorno financeiro. E esse é um dos nossos objetivos também, fazer com que o conteúdo que a gente presta, que a gente vai entregar para essas mulheres, impacte positivamente nesse sentido, acelerando e fazendo com que elas cresçam no Então, negócio. dentro desse projeto, você que está aí nos acompanhando, que ainda não tem a sua empresa, né, aberta ou em atividade ali já exercendo todos os dias, a Coca-Cola vai dar esse suporte e já vai começar a diminuir muitas suas dores aí, porque a gente já vai startar o negócio de uma forma bem mais simples, né, Paola? Não, sem dúvida, Melissa. E acho que quando a gente traz o conteúdo por trás e potencializa esses negócios dessas mulheres, a gente está falando de todo um ecossistema. É uma renda adicional para ela. Sim. E a partir do momento que ela vê que é possível, a outra mulher do lado também fala assim: caramba, eu também tenho essa oportunidade. Então, o impacto que isso traz em toda a comunidade, ele é gigante. E está E é muito conectado muito com um dos grande. nossos propósitos de E é Coca-Cola muito FEMSA grande, Brasil. porque acaba também, eu vejo também uma amplitude muito maior do que isso, porque aquela mulher, ela não só contribui com a história dela de força, de resiliência, né, e de mostrar para outra que é possível, porque ela tem lá suas atividades extras também, empreendedorismo, mas mais importante é abrir a possibilidade de cuidar de mais uma vida como sendo colaborador, porque pós-pandemia a gente viu que o nosso mercado ele mudou muito. As Demais. pessoas hoje vivem outro nível, gente, que eu empreendo desde meus 13 anos de idade, eu não sei o que que é ter uma CLT desde os 13 anos de idade, foi a única CLT que eu assinei na minha vida, com 13 anos. Então, assim, eu empreendo muito cedo. E é fato, hoje, por exemplo, eu administro quase 41 famílias nos meus Olha o empreendimentos. impacto Então eu falo, disso. olha o impacto que isso traz. É muito prazeroso, porque eu acho que é mais do que empreender, é você saber que você está gerando aí oportunidade também para outras pessoas. E as pessoas têm muito receio e muita dor quando a gente fala de empreendedorismo, que é o ato da venda, que é o ato realmente do comercial. E, gente, todo negócio, todo, não tire um, depende de venda. Venda comercial é o coração de uma empresa. Sem É, comercial não existe empresa, não não existe. existe. Você tem que se vender 24 horas também. Então não existe. Tudo que a gente fala de empreendedorismo, ele é rodeado pela área comercial. E a Coca-Cola ela vai te dar esse suporte nessa área comercial. Como você se posicionar no marketing, como você vender o seu produto com mais resistência, com mais sabedoria.
E o principal que eu falo, vender não é dor, né, Paola? Vender é um ato de Não, servir. não. Então vocês têm que quebrar esse paradigma, porque isso é cultural. Tem pessoas que falam assim comigo: "Melissa, eu não sirvo para ser vendedor". Eu falo: "Vender é técnica". É, sem dúvida. Vender é técnica. Como que você não serve para ser vendedor? Se eu te ensinar, você aprendeu na escola que 1 mais 1 é igual a 2, você não aprendeu? Então eu vou te ensinar como seguir os passos ali da venda para você vender. Então vender é técnica. Vender não é habilidade. É fato que comunicação é habilidade, mas vender não é habilidade, é técnica, é estudo, é aprendizado. Então todos nós somos capazes de sermos vendedores, desde que a gente queira também, né? Não tem jeito. E é treino também. Treino. E as pessoas têm vergonha Não pode ter de vergonha, de vender. gente. Eu falo assim: "Gente, que vergonha que eu tenho de servir o próximo. Eu estou oferecendo para ele um produto, um serviço ou uma Isso. imagem. Eu estou oferecendo para ele uma oportunidade. Então eu tenho que ter muito orgulho de mim que eu tenho essa possibilidade de vender para aquela pessoa. Estou ajudando ela numa dor". E isso é muito cultural da gente. Então eu vejo dentro do meu grupo de empreendedorismo, principalmente feminino, as mulheres elas são muito travadas São. nessa questão. Elas se autossabotam, porque é uma sabotagem, A síndrome da gente. impostora, né? Não, Gabriela que eu falo, né, nasci assim, Uhum. eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, assim, isso é muito sério. E quando eu vejo um projeto como este da Coca-Cola, por que que eu brilho tanto os meus olhos? Porque eu sei a dor e quanto que mulheres são travadas e mulheres com ideias, que eu falo assim: "Gente, como que essa ideia não saiu dessa cachola ainda?". Como? Porque você tá tudo aí, falta só uma coisinha, coragem, É isso. sabe? E já deu certo, pensamento positivo. Vai ter pedra no caminho, vai ter, não Sempre. tem jeito, não tem, mas a pedra é bom para você passar obstáculos. Pensa que você tem 4 degraus no empreendedorismo para subir. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, vamos subir a pirâmide, né? Bora. É foco. E eu fico muito lisonjeada, realmente, de coração, com o convite, porque é algo que eu amo. Empreendedorismo, para mim, eu falo que não tem coisa melhor, gente, E né? acho que empreender, Melissa, é assim, existe uma dor, né, ali no mercado. E tem 1000 ideias. E é você conseguir solucionar essa dor do seu cliente, entregando isso para ele, né? E de que forma você consegue entregar? Por isso que eu falo que é técnica, né? Quebrar as Exatamente. objeções é uma das técnicas dentro da venda, Exatamente. gente. É isso aí. É, dentro da Sem venda. dúvida, sem dúvida. Agora, Paola, tô ali, quero fazer o projeto com vocês. Me inscrevi, que eu acredito que você já se inscreveu, não é possível até agora, né? Entra Já aí, se entra aí. inscreveu. Aí, como que vai começar? Como que vai ser agora essas aulas? A gente já falou que vai ser um sistema híbrido, vão ter muitos conteúdos, mas existe essa questão do presencial, já tem datas desses presenciais, já tem tudo isso organizado para que a gente possa se programar, porque a mulher que está escutando a gente aí vai querer. Essas que são mais organizadas já tem um calendário aqui anual, né? Uma Uhum. roda do tempo feita, onde que eu vou me encaixar, Não, sem né? dúvida. E começa por aí, né, pessoal? Planejar. Planejamento. Planejamento é fundamental. Então, as inscrições estão abertas, como nós já comentamos, então corre aí, se cadastra. E nós teremos turmas, né? Como são 1000 mulheres, e nós queremos dar atenção para todas, Sim. vamos ter turmas que vão acontecer em julho, agosto, setembro, né? Então, à medida quando as mulheres forem se cadastrando, elas já Aí vai recebem esse formando as retorno e vão turmas. formando as turmas, exatamente. E aí o primeiro encontro ele vai ser o presencial, que é o que a gente está chamando de kick-off, né? Onde todas vão estar juntas, vão se conhecer, com apoio da prefeitura, inclusive, Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, dentro disso, elas vão receber todo o conteúdo, né, o cronograma, o que vai ser passado nesse dia, no kickoff. E aí, depois já começam os cursos, né, no Uhum. WhatsApp. E, em paralelo, também os agendamentos para as mentorias com os nossos profissionais. Então, nós estamos agora com as inscrições em junho e vamos ter também as inscrições em julho, certo? Exatamente. E aí a gente inicia o projeto, então, em julho mesmo ou em agosto? Esse kick-off vai reunir todas para a gente saber? Em julho mesmo começa. Ah, então tá. Então, em julho nós vamos ter esse encontrão, vamos falar assim. Vamos ter o Vamos. encontrão de todas as candidatas cadastradas. Gente, que delícia, hein? Vai ser uma bagunça isso, hein? Com bastante Deliciosa. Coca-Cola. Bastante Coca-Cola.
Coca-Cola. A gente vai ter esse encontrão e ali a gente vai receber, então, todo esse planejamento das programações, né? Lembra você que se você é empreendedora, não sofra se você não puder participar de uma aula online. Por isso, o cuidado da Aliança Junto Coca-Cola de deixar a aula gravada para você acompanhar no outro dia, É né? isso aí. Porque às vezes as pessoas ficam travadas nisso. Tudo é motivo de trava, você já percebeu? Sem A dúvida. sabotagem é ótima, gente. Sabota a gente tudo. Aí esse dia eu tenho um café com meu filho. Aí esse dia eu tenho um encontro marcado com meu amor. Esse dia eu tenho um encontro com as amigas. Não é desculpa. Não é Não desculpa, é né, desculpa. Paola? Por isso o WhatsApp, ele vai ser o nosso aliado. O curso, ele é híbrido, né? Exatamente para que a gente consiga trazer essas mulheres, capacitá-las e que elas consigam aí dentro da jornada dupla, tripla, se organizarem para fazer a conclusão de todas as etapas. Ai, gente, que delícia. Eu tô contando os dias já aqui, gente. Tô aqui, ó, contando os dias. Bom demais, Agora bom conta um demais. pouquinho pra gente, de onde que surgiu essa ideia da Coca-Cola? Eu tô aqui curiosa. Onde que foi a dor para vocês criarem esse projeto? Então, até começando por nós mesmos, né, dentro da nossa empresa. Nós somos, hoje ainda somos, né, uma empresa majoritariamente masculina. Sério? Sério, ainda assim. Mas, e a gente tem uma série de iniciativas voltadas para isso. Estudos demonstram também, né, que as mulheres, elas têm competências, assim, extraordinárias, tanto quanto os homens também, né, e a gente fala muito sobre isso, que hoje a gente ainda diz sobre posições de lideranças femininas, mas daqui a alguns anos nós vamos falar de liderança. Ai, amém. Espero. Mas começa por aí, Mel. Começa exatamente por programas como esse, né, de Empreenda como uma Mulher, que a gente está trazendo hoje essa oportunidade aqui no programa, que esse movimento ele precisa acontecer de alguma forma. A gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa trazer essa pauta na mesa, né? E para começar a virar o jogo, porque tem que ser sobre competência e não sobre gênero. Mas de alguma forma a gente precisa começar. Então o programa ele traz muito isso, né? O Empreenda como uma Mulher. Quando a gente olha para o mercado, a gente vê muito poucas mulheres empreendendo, se arriscando. Porque Sim. sempre tem aquele impeditivo. E culturalmente, sempre foi o quê? O homem sai para trabalhar e a mulher cuida do lar. Então, historicamente, sempre foi assim. Uhum. É Né? enraizado, É né? Isso é enraizado. enraizado. E muitas mulheres ainda acham que estar fazendo esse papel é um papel também árduo e fica pesado. E a gente tem que quebrar isso, porque eu falo também, a mulher em casa, ela também está empreendendo, ela também está Sem dúvida. trabalhando, ela também está se desenvolvendo, ela está fazendo muita coisa. Por isso que eu Demais. falo, você mulher que hoje, né, se colocou no papel de assumir a responsabilidade aí de lar, filhos e tudo, você é uma empreendedora, não acho que você não é não. Porque, gente, eu escuto cada história aqui no Saber Viver, Paula, que você não tem noção. Eu entrevistei semanas atrás, aliás, foi nem eu entrevistei, eu acompanhei uma entrevista de um amigo meu aqui no projeto, e eu fiquei encantada com essa mãe. Ela é uma mãe atípica, uma criança bem atípica, e o filho dela era muito, mal interpretado na escola, é fato, a gente sabe disso. E ela não sabia mais o que fazer, porque ela tinha que cuidar do lar, ela tinha que cuidar de um filho atípico, mas ela não podia deixar ele desenvolver. E ela não sabia empreender. Ela falou: "Eu não sei fazer". Só que ela viu na dor dela de ter que ir para a escola, toda hora brigar e falar. O que que ela fez? Ela começou a desenhar. Ela pegou Olha primeiro só. histórias em quadrinhos de historinhas de crianças atípicas na ilustração, comprou vários livrinhos e distribuiu na turma do filho dela. E ela viu que começou um movimento a ser realizado ali diferente. E ela teve a grande ideia de, em casa, começar a desenhar o próprio filho dela. Que história E maravilhosa. esse filho hoje virou um atorzinho de um livro, um autorzinho, com 5 Gente, anos. Ele tem o livrinho dele e o personagem, ela desenhou o filhinho, e tudo que ele faz de diferente. a Mas rotina hoje é um dele ali. livro
que a própria criançada da turma dele aprende, fica lendo todo dia, e ela, assim, sem apoio financeiro, sem apoio de nada, ela fez ela mesma desenhando e fez essa cartilha mesmo. Gente, eu falei assim, como que a gente fala que nós mulheres não temos a capacidade de empreender? Temos. Como que nós mulheres não temos? Vem pro Não curso, tá. traz ela pro curso. Eu falei com ela, Vem falei pro assim, você é Empreenda. uma mega empreendedora. Como É. que você fala que você não empreende? Porque você é uma mega empreendedora. Se você agora pensa nesse seu movimento como um negócio, é um negócio super, assim, surreal. Você está ajudando inúmeras mães que estão em casa com a mesma dificuldade. Exato. E que pode sim ser transformada em um CNPJ e que pode virar uma empresa de educação para essas mães. Então, às vezes elas fazem as coisas tanto No do feeling, jeito né? delas No feeling e elas ali. não conseguem entender que aquilo é um negócio. E como que isso pode transformar vidas e impactar de maneira sustentável e positiva, né? Exatamente. O todo, a sociedade. Não, e esse é o nome do meu quadro, Transformando Vidas. A gente tem esse quadro Saber Viver que chama Transformando Vidas exatamente por isso. Porque são detalhes que fazem diferença no mercado. E ela tem que entender que ela pode empreender e quebrar esse paradigma do financeiro. Sem Mas eu não dúvida. fiz isso para ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro, porque se você tiver dinheiro, você pode lançar isso como um livro, não mais um desenho artesanal. Você pode ajudar quantas mães, na hora que elas forem comprar esse livro, que seja um valor simbólico, mas você precisa de dinheiro para produzir esse livro, você vai precisar de dinheiro para divulgar esse livro, então você tem que olhar isso como um negócio. E não está errado, não, porque vender é um ato de servir. Você está vendendo, seu negócio está servindo o próximo. E ela saiu daqui com a cabeça pipocando. Imagino. Acabou que a gente conseguiu. Eu já tô aqui nesse bate-papo. A gente conseguiu para ela, até o pessoal do Instituto Olavo Kesen, aliás, eu vou agradecer aqui, porque eu sou muito de gratidão, o professor Wender, eles vão lançar o livro para ela. Eles estão dando para ela a impressão de 500 cópias desse livrinho para ela e vão fazer a inauguração e eu vou cobrir lá para ela, porque a união faz a força. Então, é possível empreender. Eu contei esse caso aqui para vocês que estão aí nos acompanhando entender quando a gente fala de empreendedorismo. Sem dúvida. De entender que vocês estão em casa, que estão aí no lar, estão com a sua dificuldade e que não acham que estão empreendendo. Quantas vidas foram transformadas na pandemia quando a gente ficou dentro de casa, Paola? Quantos negócios surgiram artesanais, docerias, né? A parte da gastronomia. Quantos surgiram? E sabe o que eu penso assim? Nunca vai ser o melhor momento, você nunca vai encontrar o melhor momento, o melhor cenário, né? A hora ideal. Não existe. Você precisa começar de alguma forma. E tem uma frase que acompanha muito a minha vida, assim, que é antes feito do que perfeito. Exatamente. Então, acho que de alguma forma você precisa começar. E o programa, né, o Empreenda como uma Mulher, ele te apoia nisso. Né? Você precisa começar. Você tem uma ideia na sua cabeça e não sabe como começar? Vem que a gente vai te ajudar nisso. Porque vai lapidando, né? E vai facilitando os caminhos todo ali. Agora, a gente está falando de uma Coca-Cola FENSA Brasil. Eu sei que os projetos da Coca-Cola não param por aí. Porque a gente sabe também o impacto social, a preocupação, além de vender só o produto. É muito mais do que isso. A gente tem, né, o ato de olhar para uma empresa e pensar que assim, não, só vende ali aquele produto. Não, gente, é muito mais que isso. Uma empresa solidificada, ela tem projetos incríveis sociais, projetos incríveis, porque ela faz a diferença no mercado. E nós estamos falando da Coca-Cola FESA Brasil, né? E fora ainda o grupo Company Coca-Cola. Então, eu sei que vocês têm muitos projetos aí, mas o que dentro desse projeto a gente pode esperar que venha aí? Porque eu já tô curiosa aqui, gente. Pois é, Mel, olha só. Além do Empreenda como uma Mulher, né, que é o nosso objetivo aqui hoje, divulgar para essas mulheres que estão nos assistindo, nós temos também projetos de educação ambiental, estão muito voltados ali para a região, né, onde tem o funcionamento das nossas operações. E também nós temos o coletivo. O coletivo, o foco dele é formar jovens, tá? A partir de 16 anos, esses jovens é 100% gratuito, viu, pessoal? Assim como o Empreenda como uma Mulher. A Coca-Cola tá demais.
sem custo algum, esses jovens que estão buscando se capacitar de alguma forma, né, e não têm muito acesso, eles podem acessar a plataforma, que também é online. Os conteúdos eles estão divididos em várias plataformas, tá? Para que eles se formem e possam, né, se capacitar para de alguma forma se prepararem para esse primeiro emprego e estarem prontos aí para o mercado de trabalho. E aí, dentro disso, nós temos vários parceiros, várias empresas parceiras que a gente disponibiliza esses jovens para que eles possam, de alguma forma, serem inseridos no mercado de trabalho através dessas parcerias que a gente tem hoje. Gente, é muito interessante o quanto que a gente ainda nem fica sabendo, Paola. A Verdade. gente precisa divulgar, porque o projeto de vocês, sim, tem um peso e muito relevância. A gente precisa mesmo divulgar, porque vocês estão fazendo um papel que deveria ser governamental e a gente entende, tá tudo bem, porque, né, a gente também tá aqui é para somar, não é para diminuir nada, mas se a gente faz cada um pouquinho, a gente consegue. A união faz a Não força. é aquela história, uma andorinha não vai fazer verão, mas é a união mesmo. É E isso aí. hoje a gente tem realmente escutado do mercado num todo, não é aqui, Belo Horizonte, não é ali no sul, não é. Eu rodo o Brasil todo, gente. A nossa dor, a mesma dor eu tenho escutado de tudo. A falta da capacitação para mão de obra. Sem E aí, dúvida. quando a gente vê projetos nesse nível que a Coca-Cola está trazendo, eu fico me perguntando: será que está faltando realmente capacitação ou está faltando a vontade É de se isso. capacitar? Porque não tem lógica, Muitos né? clientes hoje, quando a gente, eu sempre estou no mercado, muitos clientes hoje falam assim, não, eu não quero expandir, eu quero, tá bom aqui, porque eu, de fato, estou com dificuldade de encontrar mão de obra. Então, a gente pensou, né, o coletivo vem para isso, traz esses jovens, né, de baixa renda, para potencializá-los. A gente pensa na mãe, né, Sim. com Empreenda como uma Mulher, em toda essa ambiência que a gente está falando, né, para trazer esse impacto positivo para a sociedade. E vocês têm um banco de dados com esses alunos, com essas pessoas que estão em treinamento com você? Como que tá isso? Porque a gente com certeza as pessoas estão aqui, né, assim, questionando, porque se vocês têm um projeto tão grande, pessoas que estão sabendo utilizar, eu mesmo sou uma aqui empresária, estou precisando de 14 pessoas para trabalhar, gente, eu tenho 14 vagas desde fevereiro, É Paola. isso. É Eu não muita consigo. dificuldade. Olha que eu contrato empresa de RH e assim, eu ontem falei com meu mentor, eu falei, eu não sei mais o que a gente faz, porque realmente não tem. E todas as empresas de RH estão comentando isso com a gente. Uhum. Gente, não é que a gente não está divulgando a sua vaga, é que não tem candidato para a sua vaga, né. Exatamente. Então, quando a gente encontra um projeto, assim, social, a minha pergunta é até pertinente, porque quem está nos acompanhando também está querendo saber. É. Poxa, a Coca-Cola está treinando a equipe, está ajudando aquele jovem, está dando a oportunidade de aprendizado, tem a questão também das ações do primeiro emprego, né, do estágio. Como que vocês conseguem mandar ou vocês não fazem essa parte? Conta um pouco pra gente, até Uhum. para calmar o coração aí. Não, então, depois que esse jovem, né, faz ali todo o ciclo de capacitação, a gente direciona exatamente para esses parceiros, né, para essas empresas parceiras, né, o banco de dados ali daqueles jovens que se capacitaram. Então, existe sim, né, é como se fosse a pontinha aqui do funil, né, Sim, se capacitou, recebeu todas as informações, concluiu o curso, né, que é muito muito importante, importante. não só no coletivo, mas também no Empreenda como uma Mulher, né? Por isso que a gente está trazendo esse formato híbrido. Então, fez todas as etapas, a pontinha do funil, de fato, é entregar para os nossos parceiros essa mão de obra já qualificada e capacitada. E esses parceiros, vocês conseguem, receber empresas lá para se cadastrar, para darem essa oportunidade para os seus alunos? Existe essa possibilidade? Sim, tudo é feito através do coletivo, né? E o coletivo, na verdade, ele é Brasil, né? Ele é Legal. do sistema Coca-Cola.
E existe uma plataforma no qual, né, os parceiros também podem, que querem, né, estar juntos através da Coca-Cola, fazendo todo Faça esse cadastro com a esse sua cadastro. empresa lá, para que você possa também estar sendo aí uma ponte de referência, né, é uma ponte, né. E eu Sem acho que é isso que dúvida. tem que fazer. Você comentou aqui dessa questão exatamente do sistema híbrido, que é uma das coisas que as pessoas estão se adaptando, e algumas já até se adaptaram pós-pandemia. Mas por que escolher esse sistema híbrido? Ah, hoje o mercado nos pede isso, né, a dinâmica da nossa vida. Falando de mulher, então, não tem nem como Do discutir, né. E de 2022 para cá, né, das outras edições, a gente percebeu isso, que não ter uma plataforma mais flexível fez com que alguma das mulheres não conseguissem concluir o curso, né, Entendi. não conseguiram encaixar ali dentro da rotina. Então, em 2025, a gente traz esse formato híbrido, exatamente para testar também, né, para ver como vai Sim. ser a adesão, se as mulheres vão gostar, não vão, como vai ser. Então, o feedback também é muito importante para que a gente consiga sempre ter um programa que esteja alinhado, né, com o que as mulheres, essas empreendedoras precisam para impactar positivamente aí essa rede, né, essa Eu rede acho de que apoio. também você acaba dando essa oportunidade, o que a gente já falou aqui, o dia que a pessoa não pode, acaba tendo ali Exatamente. uma forma dela assistir para não perder também o conteúdo, para ela aprender. E dentro de todo esse ensinamento, que eu vejo muito o Empreenda como uma Mulher, é um ensinamento, um aprendizado meio que 360 no empreendedorismo, né? Eles vão De aprender tudo. financeiro, vão aprender marketing, vão aprender venda, vão aprender planejamento, Gestão. gestão de pessoas, de negócio. Acho que é um leque ali de assunto muito grande, né. É. Porque a gente sai da faculdade, gente, vamos e convenhamos, né, quem faz curso, quem tá na faculdade também, a gente sai sabendo o curso, não sabemos, né, empreender. E aí a gente se depara com essas dores todas, né, como montar um caixa, como montar uma gestão, o que que eu vou fazer, como planejar, como É. ver se meu negócio vai funcionar aqui, o que fazer, vai para o digital? Não, vai aqui pra porta aberta, como a gente fala, são muitas as dúvidas, né. Não, sem dúvida. E você me fez lembrar de uma metáfora de um colega de trabalho, Marcelo, licença poética, vou utilizá-la. Ah, Mas ele fala muito sobre isso, de que quando a gente entra numa para tirar carteira, né, de motorista, você aprende aí até a terceira marcha, uhum. certo? Você passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira e você tirou carteira. Uhul, tirei carteira, né? Estou habilitada. Mas quando você pega o carro, põe na rua, cadê o instrutor do lado? Não tá ali. Exatamente. Então empreender é isso. É você colocar a quarta marcha. É você. Só depende de você colocar essa quarta marcha, né? Porque o instrutor não está ali do lado. Então, o Empreenda como uma Mulher é isso. Ele vai te trazer toda essa potência de conhecimento. Mas a quarta marcha, quem vai colocar são vocês, mulheres. Volta naquilo que a gente iniciou, né. 50% é da Coca-Cola, fez a Brasil com a É isso Aliança aí. Empreendedorismo, e 50% é do aluno ali em si, dentro de todo esse projeto que você faz, seja, né, no Empreenda com Mulher, seja no coletivo, seja todo esse sistema que vocês dão aí ao mercado, e que eu mesmo até não sabia desses outros projetos, e fica aí a nossa dica, então, dica do saber viver de hoje, para começar a sua semana, assim, ó, com o pé direito, para que a gente possa realmente entender e observar que existem sim empresas sérias, idôneas, com vontade de te ajudar a crescer e que precisa de estar ali junto, né, Paola? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, Mel, Ah, eu por a acho gente assim estar aqui hoje. incrível, incrível. Eu queria até que você falasse um pouquinho para essas mulheres agora que estão em casa, a sua experiência com a Empreenda como uma Mulher. Vocês já passaram lá por um projeto, já foram 3.000 vidas alcançadas, né? O que que você tira disso aí, a própria Paola? Porque você está no mercado, você disse na sua empresa que ainda domina o masculino. Como que é essa experiência para Paola agora? Agora eu quero falar da Paola em si. Eu acho que o mais importante, assim, sempre estive na área comercial, né? Então, com grandes referências masculinas, mas também acho que é importante a gente sempre ter referências femininas ali dentro, de mulheres que nos inspiram
E muito do que eu carrego comigo é a minha essência. Eu tento não perder a minha essência, ser a pessoa que eu sou, em casa, no trabalho, com os amigos, com meu marido, com o ecossistema que eu vivo, né? Sim. Com a forma como eu lido com a minha vida, né? Então, eu tento ser sempre muito positiva, ver o lado bom das coisas. As dificuldades, elas vão existir sempre, mas acho que é o 50-50, né? A gente tem Uhum. sempre na vida tem 2 caminhos a escolher. E para qual caminho eu quero seguir? Eu quero seguir para o caminho da positividade. Eu quero seguir para o caminho em que eu posso inspirar pessoas. Uhum. E estar aqui hoje, né? Ter a oportunidade de vir, estar no seu programa, falar sobre isso e poder impactar positivamente a vida de mais mulheres, para mim é muito especial, sabe? Então, é esse o recado que eu quero deixar E para nós essas estamos mulheres. falando aí de 500 oportunidades nesse primeiro momento, porque são 1000 oportunidades aí agora dentro desse Empreenda como uma Mulher, aberta para que a gente possa auxiliar essas mulheres, né. E vocês sabem, não vou ficar aqui falando muito, mas contem comigo. É um projeto que eu abracei sem mesmo conhecer tanto, vocês Sim, viram isso, sim, né, sim. desde o início, mas falou que é para empreender, falou que é para ensinamento, falou que é para ajudar as outras mulheres, como eu falei, o ato de servir em mim é muito forte e eu gosto muito, então contem comigo, contem com o meu projeto Programa Saber Viver, contem sempre com o que vocês precisarem com a gente, porque estamos juntas e eu acho que é essa força mesmo, essa união da gente é que faz a É diferença, isso. viu? A gente tem que se Então, unir, mulheres. Vamos é, nos unir. é sororidade, né? Essa Isso. sororidade é uma palavrinha que as mulheres não entendem. Temos que ser, porque, gente, é uma junto com a outra. É aquela historinha mesmo de ninguém largar a mão de ninguém. É nesse contexto empreender com mulher. É nesse contexto, porque é uma ajudando a outra, é uma impulsionando a outra, é um projeto com o outro. Não é competição, é colaboração. Então, vamos passar para o outro nível, vamos tirar aí da ideia da cabeça, botar no papel e do papel botar para a realização. E a gente tem a Coca-Cola aí para apoiar a gente com isso. Então, inscrições estão aqui no site, o site está passando aqui para você, ó, anota aqui, já clica, vai aí, entra, faça a sua inscrição. Junho, julho acaba as inscrições, não é isso? Temos o encontrão aí, vamos chamar de encontrão para vocês entenderem melhor, esse encontrão com todas essas empreendedoras aí cadastradas agora em julho e É mão isso na aí. massa a partir de agosto. E eu ainda quero, já vou a gente pedir ao vivo tem vantagem, que a gente já não tem negação, né, gente? Bora, Vocês bora. sabem eu ainda quero voltar com o podcast com uma mulher de sucesso aqui. Poxa, vai ser Topa? bacana Topa? demais. Vai ser Viu? muito Já fica bom. registrado aí então. Registradíssimo. Desafio Registra aceito, já desafio está aceito. aceito da gente passar essa fase agora dessas inscrições, fazer esse projeto. Vamos ter aí agosto, setembro de aulas Isso juntas, né. aí, isso aí. Então, no final, tem também a certificação. A gente tem que lembrar isso aqui para você. Você Sim, está todas passando. certificadas. Imagina você ter um certificado, gente, assinado pela Coca-Cola. Ah, né? Espera aí. E aí vocês vão ter oportunidade. Eu quero que a gente traga um case aqui, que passou. Bora, Tá tô desafiar dentro, feito? Vou tô perguntar até dentro. para os outros que estão aqui no estúdio, gente, com a gente. Tá aceito o Desafio aceito? desafio? Desafio aceito? Bora. Trazer uma mulher aqui pra gente conversar com ela. Vai Paula, ser muito bom. gratidão, viu? Gratidão mesmo. Obrigada por representar a empresa dessa forma. Obrigada por olhar para essas mulheres desse jeito. Eu sei o seu carinho aí à frente desse projeto. E gratidão por confiar em mim. Viu? Gratidão Imagina, mesmo a todos vocês imagina. por confiar aqui na gente, na Melissa, no programa Saber Viver, viu? A gente que agradece, né? Estou aqui representando a Coca-Cola Ofensa Brasil, mas muito obrigada. A sua equipe, Mel, desde o início, abriu as portas para a gente, né? De uma forma despretensiosa. A gente começou ali falar e olha onde a gente está hoje, né? E quantas Exatamente. mulheres e quantas famílias a gente pode impactar através do Empreenda como uma mulher. Acho que o Conexões, objetivo é né, gente? esse. Conexões, ambiência, é o que eu falo, tudo isso, viu? É isso aí, pessoal. Então, lembrando, escreva, dispara esse podcast aqui, ó, para o maior número de mulheres que vocês conheçam, tá bom? Venha conosco, eu vou estar nesse projeto, já assumi esse compromisso, então vou estar presencialmente lá, vocês vão estar comigo e vou estar, lógico, nas aulas
quando for possível, dentro da minha agenda, então não tem mais o que reclamar, tá? Você vai ter o direito de aprender, de fomentar seu negócio, de fazer conexão e o maior que eu amo, ambiência, gente. Ambiência é tudo nessa vida. Dinheiro é parte, mas conexão é o melhor, tá bom? Então, fica aí a nossa dica de hoje desse podcast. Mas lembrando, terça, quinta, tem podcast Saber Viver. Sábado, 9 horas da manhã, tem o melhor programa de Minas na TV Alterosa SBT, programa Saber Viver. Vou agradecer aqui a produção da 8 Filmes para o podcast e o nosso diretor, claro, Bruno Pimenta, sempre me orientando aqui, tá bom, pessoal? Beijo, fiquem com Deus, boa noite. Tchau, tchau. Aí, muito legal, né?